Fala, galera, então vamos voltar aqui para a nossa brincadeira. Já vimos que o artigo é importante para flexionar em gênero e número. Já vimos que ele é capaz de mostrar se um elemento é conhecido ou desconhecido no universo do texto. E agora a gente vai ver como ele é importante para a modificação da classe gramatical. Imagina a seguinte frase. Eu digo assim, o jantar está na mesa. A palavra jantar, a priori, parece um verbo. Afinal de contas, foi assim que a gente aprendeu a identificar um verbo. É o cara que eu posso conjugar. Eu digo eu janto, tu jantas, ele janta, nós jantamos, vós jantais, eles jantam. Então pronto, é um verbo. E é assim que na prova o avaliador vai tentar te derrubar. Vai colocar uma frase como esta, vai destacar jantar e vai afirmar que é um verbo. Mas aí é verbo? Não. Aí tem antes um artigo. E o artigo ele não aparece à toa. Ele aparece apenas para acompanhar o substantivo. Então essa palavra jantar é na verdade aí um substantivo. Então o artigo modificou a palavra jantar. Nós damos um nome muito interessante para esse tipo de situação. É derivação imprópria ou conversão. E por que tem esse nome tão diferentão? Porque, na verdade, quando a gente pensa em derivação, e aí vamos fazer uma breve análise. A derivação é o processo pelo qual formamos novas palavras, ou seja, as palavras derivadas, a partir de uma palavra já existente na língua, que é a palavra primitiva. Mas realmente formamos novas palavras. Então eu pego a palavra leal, aí eu coloco algo antes, desleal. Eu formei uma palavra pela derivação prefixal, porque eu coloquei algo antes. Coloco lealdade. Eu formei uma derivação pelo processo sufixal, porque eu coloquei algo depois. E por aí vai. Mas aí, especificamente, nós não aumentamos a palavra, nós não diminuímos a palavra, nós não modificamos nada, apenas a classe gramatical. Deixou de ser verbo, a priori, e passou a ser o quê? Um substantivo. Então, por isso, uma derivação imprópria, porque na verdade foi uma impropriedade, não houve uma derivação de fato. E o melhor nome deveria ser o quê? Conversão, pois o que houve foi uma conversão, uma mudança gramatical, tá? Então, ó, cuidado com isso, o artigo é um cara bem, mas bem importante. Agora, vamos dar uma olhada em outra classe gramatical aqui. Vou jogar para o material. Nós temos o numeral. Tá assim, ó. É a palavra que indica a posição ou o número de elementos. Exemplo: primeiro, dezena, flexões, gênero, número e grau. Aqui eu tenho alguma coisa para falar? Para ser bem sincero, não. Afinal de contas, numeral é galho fraco em concurso público. Não tem nem por que perder tempo. Vamos para algum outro elemento mais importante. Então vamos lá, vamos continuar aqui a nossa brincadeira. Olha aqui a próxima. Entramos nas classes invariáveis e vamos começar com ninguém mais, com ninguém menos que a preposição. E aqui nós temos a palavra que liga dois elementos da oração. Exemplos: a, após, para e por aí vai. Galera, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a preposição ela serve para ligar palavras, quaisquer palavras. Normalmente a gente aprende que ela serve para ligar palavras de funções sintáticas diferentes. Em 99,9% dos casos, isso é uma verdade. Quando eu digo gosto de sorvete, você tem ali a preposição de ligando o núcleo do objeto indireto a um verbo transitivo indireto. Quando você pega, por exemplo, a mesa de madeira queimou, você tem o de ligando madeira e mesa. Neste momento, mesa é o núcleo do sujeito e de madeira ali seria o núcleo do adjunto adnominal. Então, estruturas sintáticas diferentes, mas nem sempre vai ser diferente. Quando a gente pensa naquelas expressões adverbiais,
com palavras repetidas, sejam elas femininas ou masculinas, cara a cara, gota a gota, ombro a ombro, passo a passo, ali no meio tem uma preposição. E ela está ligando o quê? Palavras de mesma função. Elas são nucleares dentro daquela estrutura adverbial. Não tem como eu pensar em funções diferentes, até porque são expressões com palavras repetidas e elas são repetidas em essência. Então a primeira coisa que eu tenho que entender é que a preposição liga quaisquer palavras. E aí eu tenho que pelo menos decorar aquelas 18 preposições essenciais que a gente aprende com aquela musiquinha de escravos de Jó. A, ante, até, após, com, contra, de, em, desde, entre, para, perperante, por, sem sobretrais, sem sobretrais, sem sobretrais, tras. Então a gente faz essa brincadeirinha para você decorar as preposições e você tem que entender que, na verdade, ela é muito importante para o campo da regência, tanto a verbal quanto a nominal. O que é a regência verbal? É um verbo exigindo, pedindo uma preposição. O que é uma regência nominal? É um nome pedindo, exigindo uma preposição. Então, eu já tenho que saber que para dominar regência, eu tenho que dominar as preposições. E isso não é tão simples assim. Ninguém consegue entender regência verbal de uma hora para outra. Até porque no dia a dia a gente utiliza o tal português informal e na hora da prova a gente vai utilizar o português padrão. Uma dica que eu te dou é: quando você vira concurseiro, não dá para pensar que dá para virar a chave. Ah, no dia a dia eu vou usar o português informal. Na hora da prova, ó, viro a chave e uso o português formal. Não é assim. Um professor de língua portuguesa com anos de trabalho, 10, 15, 20 anos, no meu caso, por exemplo, 17 anos de sala de aula, a gente consegue, se quiser, virar essa chave. Quem não lida com a língua portuguesa o tempo todo tem dificuldade com essa virada de chave. Então, qual é a dica que eu te dou? Você vai decorar a regência verbal, anotando, copiando. Não é simplesmente ler, é copiar. Está mais do que provado que o processo de aquisição do conhecimento está diretamente ligado ao processo de escrita. E vai trazer isso para o teu dia a dia. Você vai parar de falar errado. Você vai dizer, cheguei a casa, prefiro vinho a cerveja. Você vai falar certo para se familiarizar com essa estrutura e na hora da prova mandar bem. Agora, o que a gente pode falar além disso em relação à preposição? Existem 4 conceitos relacionados à preposição e nem sempre a gente aprende isso na escola. Normalmente a gente aprende 2, então já vou para os 2 primeiros. A preposição, ela pode nos dar o conceito da combinação e da contração. O que seria, deixa eu pegar aqui para vocês entenderem, né? Esse negocinho daqui, ó. O que seria um processo de combinação, que é um processo a partir da preposição? Seria eu pegar uma preposição e juntar a uma outra classe gramatical, de modo que não tenha uma perda ou alteração gráfica ou fonética. Então, isso significa que eu vou conseguir colocar a preposição e a outra classe gramatical aqui apenas uma do ladinho da outra. Mas eu vou conseguir visualizar explicitamente as duas classes gramaticais. Eu vou ver que o azulzinho é uma preposição e que o verdinho é uma outra classe gramatical. Aí, quando a gente pensa em contração, eu pego a preposição e faço uma fusão com a outra classe gramatical, de modo que eu vou ter perda ou alteração fonética. Eu não vou conseguir olhar e visualizar explicitamente as duas classes gramaticais. Eu vou olhar e vai parecer uma. Vamos pensar em exemplos para poder entender isso melhor. Anota aí, por favor, a frase assistir ao filme. E em seguida, anote, por favor, a frase assistir à novela. E esse A do a novela com acento grave, indicativo do fenômeno da crase. Agora que você anotou, vamos pegar esse exemplo assistir ao filme. O que é o A do ao? Ele é a preposição exigida pelo verbo assistir, pois nesse contexto quem assiste, assiste a alguma coisa.
O que é esse o? Ele é um artigo admitido pelo substantivo filme. Aí eu tenho o que eu chamo de combinação, pois eu olho e consigo visualizar explicitamente as duas classes gramaticais. Agora, quando eu vou para o outro exemplo, assistir a novela, neste A com acento grave, eu tenho duas classes gramaticais. Eu tenho a preposição, que foi uma exigência do verbo, pois quem assiste, assiste a alguma coisa, e eu tenho a artigo, que foi admitido pelo substantivo filme. Isso é contração. Na nossa prova, isso pode cair de duas formas. Ou o avaliador de fato vai utilizar a nomenclatura e vai colocar assim, ó, dentre as opções, qual é aquela que apresenta uma contração ou uma combinação, lembrando que contração também pode ser chamada de fusão ou aglutinação, tá? Mas ele pode fazer isso de forma velada. E aí a questão é inteligente, tá? Ele coloca uma frase mais ou menos assim, ó. Sidney gostou do filme. Sidney gostou do filme. Aí ele destaca a expressão do filme. Só isso. Só isso. E pergunta quantas classes gramaticais tem na expressão destacada. Ele coloca uma, duas, três, quatro. Muito candidato vai marcar duas, porque vai olhar filme, vai pensar em substantivo. Vai olhar para o do e vai pensar em preposição. Então tem duas classes gramaticais. Mas o do não é a preposição. O do é a contração da preposição de com artigo o. Então, apesar de enxergarmos duas palavras, nós temos aí três classes gramaticais. Então, esse seria o meu gabarito. Ou ele ainda poderia fazer em cima da sentença como um todo. Se ele colocasse Sidney gostou do filme e perguntasse quantas classes gramaticais tem neste período, aí teria lá como opção uma, duas, três, quatro, cinco. Muito candidato iria marcar o quê? Quatro. Sidney gostou do filme. Mas, na verdade, eu tenho cinco classes gramaticais. Sidney substantivo, gostou o verbo, o do é a contração. Aliás, eu fiz uma conta errada, né? Não, Sidney gostou do filme. Não, é isso mesmo. Ó. Sidney, substantivo, gostou. Eu tenho ali um verbo. O do é a contração da preposição de com artigo o. Então tem duas classes gramaticais só no do. E o filme, que é o substantivo. Então, eu olho e vejo quatro palavras, mas eu tenho cinco classes gramaticais. Então, cuidado com as contrações. O no, que é a preposição em mais o artigo o do, que é a preposição de mais o artigo o pelo, que é a preposição por mais o artigo o. Então, tome cuidado com isso, tá? Agora, vamos para outro viés, para as outras partes da preposição. O avaliador ele pode abordar a questão da preposição relacional e da preposição nocional. O que é uma preposição relacional? É uma preposição esvaziada de sentido. Ela serve apenas para ligar um termo ao outro, por isso ela se chama relacional. E o que é uma preposição nocional? É uma preposição que tem uma noção, um sentido, um significado. Ela não está ali só para ligar, ela está ali para colocar um sentido. E a partir disso, a gente consegue definir até as estruturas sintáticas. A preposição relacional, ela faz parte do objeto indireto e do complemento nominal, que são preposições que servem apenas para ligar. Na verdade, são preposições exigidas, respectivamente, pelo verbo e pelo nome. Então, elas são preposições obrigatórias. Elas devem estar ali obrigatoriamente. É questão de regência, exigência. Agora, a preposição nocional, ela não é exigida pelo verbo. Ela está ali com um intuito, através de uma intencionalidade discursiva. E a gente percebe isso no adjunto adverbial, no adjunto adnominal e até mesmo no objeto direto preposicionado. Eu vou dar dois exemplos para que vocês possam entender a diferença. Eu digo assim, ó, João precisa de dinheiro. Anote essa frase. João precisa de dinheiro. E em seguida, anote João morreu de frio. Beleza. Observem que nos dois casos eu coloquei a preposição de.
nos dois casos. Mas na primeira frase, João precisa de dinheiro, eu não tenho como tirar essa preposição. De jeito nenhum. Aliás, eu não tenho como tirar o que vem depois do verbo. De jeito nenhum. Pois obrigatoriamente nesse contexto, quem precisa de alguma coisa. Se eu simplesmente dissesse João precisa e não falasse mais nada num contexto fechado, a frase não seria plenamente satisfatória. Não faria sentido. Você iria me perguntar, precisa de quê, Sidney? Aí eu teria que dizer, de dinheiro. Então essa preposição foi exigida. Como ela foi exigida, ela é obrigatória. E se ela é obrigatória, ela é apenas uma preposição relacional. Aí vem a outra frase. João morreu de frio. Tem como eu tirar essa preposição? Tem. Na verdade, tem como eu tirar tudo que tem depois. Bastaria eu dizer João morreu. Porque esse verbo tem sentido completo. Eu consigo entendê-lo. Então aquela preposição que apareceu ali, ela não foi exigida. Ela foi colocada intencionalmente. Neste caso, especificamente, foi para demonstrar a causa da morte. Então, eu tenho um verbo intransitivo e de frio seria uma adjunta adverbial de causa, para mostrar que foi a causa da morte. Turma, as bancas gostam de cobrar? Gostam. E a nossa banca não é diferente. A nossa banca gosta de cobrar o valor da preposição. E aí, por que cobra isso? Cobra tanto o valor da preposição quanto o valor da conjunção, que é a próxima classe gramatical que a gente vai ver. Só que a conjunção, ela é muito forte. Ela tem um valor semântico nela. A preposição não. Ela não tem um valor semântico nela. Ela tem um valor semântico no contexto do qual ela faz parte. Então, pega, por exemplo, a preposição com. A preposição com, ela solta, não tem valor semântico nenhum. Mas se eu disser Sidney saiu com o João para tomar uma cerveja, neste momento eu saí na companhia de João. Então essa preposição com tem um valor semântico de companhia. Mas se eu disser Sidney feriu João com uma faca, não tem mais valor semântico de companhia, e sim de instrumento, pois eu utilizei a faca para ferir o João. Se eu disser Sidney estuda para concursos públicos, essa preposição para indica uma finalidade, um intuito, um objetivo. Agora eu digo, Sidney saiu do Rio e foi para Cascavel. Eu estou indicando uma localidade. Então, nunca digo o valor semântico da preposição sem de fato avaliar a frase da qual ela faz parte, tá? Então, agora a gente vai para outra classe gramatical. Nós agora vamos para a conjunção. Olha o que está aqui na conjunção, galera. Na conjunção está assim. É a palavra que liga dois termos ou duas orações de mesmo valor gramatical. Aí exemplos, mas, portanto, conforme, por aí vai. Neste momento, a gente vai ter que fazer um pacto, tá? Essa parte da aula, ela é a mais importante, talvez, do curso. A nossa banca cobra demasiadamente conjunções. Caraca, fiz a prova inteira e não caiu. Impossível. Vou te dar um dado estatístico. Em 2015, uma prova cobrou 15 questões de língua portuguesa. Das 15 questões, 4 foram só de conjunção diretamente, para dizer qual era o valor semântico. Se era causa, consequência, finalidade, oposição, conclusão e por aí vai. Eu já acho muito. Só que das 15, 8 foram direta e indiretamente de conjunção. Mas como assim? Quando eu aprendo conjunção, eu não classifico apenas o valor semântico dessa conjunção. Eu aprendo classificação de oração, pontuação, reescrituras de frases, interpretação. Fora que se tiver redação, como é que eu vou fazer um texto sem indicar causa, consequência, finalidade, oposição, conclusão? Eu tenho que saber então conjunção. Então a conjunção é a menina dos olhos da língua portuguesa. Vamos lá. O que você vai fazer em casa? Você vai pegar 2 folhinhas de cartolina, eu estou falando mega sério. Em uma, você vai colocar as 5 conjunções coordenativas e na outra você vai colocar as 9 conjunções subordinativas adverbiais.
E é copiar, não é imprimir e colar, não. É copiar, como eu já falei com vocês. Só de copiar você já vai massificar. Só que não basta fazer isso. Tem que colar na parede do quarto, da sala, da cozinha, naquele cantinho onde você estuda. Pronto, é o suficiente. E detalhe, tem gente que pensa assim, ora, se eu gravei a preposição que são 18, eu não vou gravar a conjunção que são 14. Não são 14 conjunções, são 14 valores semânticos. Pega a adversativa. Eu tenho mais, porém, todavia, entretanto, contudo. Caramba, é muita coisa. Ninguém grava isso aí de uma hora para outra, porque na verdade eu estou falando de mais de 100 elementos, em torno de 120 conjunções. Quem é que grava mais de 120 conjunções de uma hora para outra? Então você tem que anotar, você tem que decorar, tem que ser assim, é na marra. Aí eu sei que tem gente que fala assim, ah, não precisa decorar conjunção, porque conjunção é interpretação. Ora, concordo que seja interpretação, mas eu tenho certeza que você não vai ver pela primeira vez na sua vida a palavra malgrado, vai olhar para ela e vai falar que é uma conjunção concessiva. Ah, valor de concessão. Claro que não vai. Então eu estou pedindo para você caminhar antes de correr. É como o Paulo Nasser, de Direito Constitucional, pede para você decorar o artigo 5º. A conjunção é o artigo 5º da língua portuguesa. É tua obrigação decorar. Tua obrigação. Vai ter mais serventia para você do que para mim, com certeza. Tem que decorar, gente. Tem que decorar, não adianta. Agora, olha só como ela é importante. Pega a seguinte frase. Maria, vírgula, embora seja jovem, vírgula, dirige muito bem. Olha como eu vou mostrar a importância da conjunção. Destaco o embora. O embora notoriamente é uma conjunção concessiva, não é? Mas é uma conjunção coordenativa ou subordinativa? Ela é subordinativa. Então, a conjunção subordinativa adverbial. Portanto, ela encabeça a oração subordinada adverbial concessiva. Então, a parte, embora seja jovem, é uma oração subordinada adverbial concessiva. E a outra parte, Maria dirige bem, é a oração principal. O nosso grande terror no ensino fundamental, eu resolvi aqui agora, classificação das orações. Agora vamos pensar nessa pontuação. Quando a gente pensa em oração subordinada adverbial, sintaticamente ela exerce a função de uma adjunta adverbial. E aí você já deve ter ouvido falar de vírgula no adjunto adverbial. Quando a gente fala de oração subordinada adverbial, existem duas perspectivas: posição original e fora da posição original. Posição original é no final da frase. Então, se eu colocasse primeiro a oração principal e depois a oração subordinada adverbial, eu teria uma vírgula facultativa. Então, ó, Maria dirige muito bem, vírgula, embora seja jovem. Esta vírgula seria facultativa. Ou seja, isso significa que a sua inserção ou retirada não atribuiria prejuízo gramatical ou alteração de sentido. Mas nós tiramos da posição original. Ela foi para o meio da oração principal. Isso significa que essas vírgulas aí são obrigatórias e a retirada delas atribuiria um prejuízo gramatical, já que são vírgulas obrigatórias. E eu vou dizer um negócio para vocês. Se hoje fosse um aulão de véspera e você tivesse de fazer a prova amanhã, claro que eu não ia pedir para vocês decorarem as conjunções. É muita coisa. Mas eu iria pedir para você decorar as conjunções adversativas e concessivas, pois são as que mais caem na nossa prova, tendo em vista que a nossa banca adora textos dissertativos. E em textos dissertativos há sempre noções de causa e consequência, tem que decorar as conjunções de causa e consequência também, e as relações de oposição. E quando a gente pensa em oposição, a oposição é a base da argumentação. A base. E dentro da oposição eu tenho a concessiva e a adversativa. E se as duas indicam oposição, tem que ter alguma diferença entre elas. A diferença é que a adversativa serve para enfatizar, ou seja, serve para deixar o argumento forte. E a concessiva serve para minimizar, serve para deixar o argumento fraco. Isso é a maior técnica de manipulação que a gente tem. É com isso que eu consigo, por exemplo, perceber se um jornal apoia ou desaprova um governo. Basta abrir no caderno de economia, pois lá só se fala sobre preços e juros. Então, se eu abrir no caderno de economia e a notícia for assim, os juros caíram, mas os preços continuam altos, o mais é o quê? Não é uma conjunção adversativa? O que ficou na minha cabeça? Os preços altos.
E aí imagina o pai de família que passou um mês inteiro trabalhando e não conseguiu pagar suas contas. Ele vai se revoltar contra quem? Obviamente, contra o governo. Então o jornal conseguiu o que queria, contra o governo, e te deixou contra o governo. Mas se o jornal for a favor, ele vai inventar outras hipóteses? Não, ele vai trabalhar com aquilo dali que é fato, mas ele vai reescrever de forma diferente. E é a partir disso, por exemplo, que começa a surgir essas questões de reescritura. E ele vai colocar assim: os preços continuam altos, mas os juros caíram. E o que ficou na nossa cabeça agora? Que os juros caíram. O povão mesmo, ele não vai analisar se tem poder real ou não de compra, porque ele não tem dinheiro no bolso, mas ele não está nem aí. O que ele vai fazer? Comprar. E ele vai pensar assim: no governo de fulano de tal, eu não comprava. Neste governo, eu estou comprando. Ele passa a apoiar direto ou indiretamente o governo. Então, gente, conjunção é vida. Não serve só para a prova, serve para tudo, inclusive para as matérias de direito. Uma vez eu vi um professor de direito do trabalho, mega famoso, um dos mais famosos do Brasil, quando teve o TRT em 2018 no Rio de Janeiro, ele errou numa live de véspera uma questão de direito do trabalho. Não por falta de conhecimento jurídico, longe disso, o cara sabe muito, talvez um dos melhores do Brasil, mas ele errou por falta de conhecimento linguístico. Apareceu o embora no enunciado da questão. Só que ele confundiu o embora com o porém. O embora é concessiva, minimiza. O porém é adversativa, enfatiza. E aí, pensando nesse embora, volta para aquela frase. Maria, vírgula, embora seja jovem, vírgula, dirige muito bem. Eu falei da classificação da oração, da pontuação, e vamos fazer uma questão de interpretação, por que não? Eu poderia dizer, infere-se do texto que para o autor, infere-se que para o autor do texto o jovem dirige mal. Certo ou errado? Certo. Pois se não tivesse esse julgo de valor, a frase seria apenas Maria dirige muito bem. Quando coloco embora, eu minimizo o fato de ela ser o quê? Jovem. Então, ser jovem é o valor negativo e o valor positivo é dirigir muito bem. Mesmo sendo jovem, apesar de ser jovem, ainda assim ela é capaz de dirigir muito bem. Então, decore as conjunções, tá? Agora, continuando aqui, galera, a próxima classe gramatical é a interjeição. Não tem muito o que falar da interjeição, né? É a palavra que exprime emoções e sentimentos. Exemplo, olá, viva, psiu. A gente pode ir além. Ai, ui, ó, meu Deus, e por aí vai. Na verdade, isso é quase nulo em prova e se cair seria muito simples. Primeira coisa que a gente tem que entender é que externaliza algum tipo de sentimento e que sempre vai vir acompanhado de um ponto de exclamação. E poderia cair assim, ó. Maria ajudava sua mãe na cozinha cortando legumes para fazer uma maionese. Quando de repente deu um talo em seu dedo e gritou: ai! Que tipo de sentimento Maria externalizou? Ora, dor. Então, isso é difícil? Não, isso é muito fácil. E aí, para finalizar aqui, ó, a gente tem o advérbio. Olha o que está dito aqui. É a palavra que modifica o verbo, o adjetivo ou outro advérbio, exprimindo circunstância de tempo, de modo, de intensidade, entre outros. Exemplos: melhor, demais, ali. E aí tem uma análise. Embora seja considerado invariável, porque não sofre flexão de gênero e número, os advérbios apresentam flexões de grau, comparativo e superlativo. Mas você vai se preocupar com o quê? Com a essência semântica deste advérbio. O advérbio ele serve para indicar circunstâncias. Quaisquer tipos de circunstâncias. De tempo, de modo, de causa e por aí vai. Só que ele também serve para modificar. E a própria palavra advérbio me mostra. Serve para modificar o ad, de adjetivo, o verbo, de verbo e o advérbio. Ou seja, modifica adjetivo, verbo e o próprio advérbio. E ela é muito facilmente confundida com adjetivo, que indica característica. Ora, mas se um indica característica e o outro circunstância, por que eu confundo? Porque os valores semânticos são fronteiriços. O bizu é perceber que o adjetivo é uma classe variável e o advérbio é uma classe invariável. Então, eu vou tentar modificar. Se eu conseguir jogar para o feminino ou para o plural, vai ser um adjetivo. Se eu não conseguir, vai ser o quê? Vai ser um advérbio. Vou dar um exemplo para vocês. Eu coloco assim, ó, João é alto e João fala alto. E aí vamos analisar a palavra alto
através de 3 prismas: morfologicamente, semanticamente e sintaticamente. E aí você vai ver que a palavra alto facilmente se confunde entre adjetivo e advérbio. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai tentar modificar. Se eu coloquei João, vamos colocar Joana. Então, na primeira frase, João é alto. Coloca Joana. Joana é alta. Opa, modifiquei. Se eu modifiquei, morfologicamente aí é um adjetivo. E na outra, João fala alto. Coloca Joana. Fica Joana fala alta? Não, fica Joana fala alto. Então, se não modificou, aí é um advérbio. E se eu conseguir identificar morfologicamente, o resto ficou fácil. Na primeira frase, João é alto, eu não identifiquei que é um adjetivo? Então, semanticamente, o que o adjetivo indica? Uma característica, um estado. Na outra, João fala alto, eu não identifiquei que era um advérbio? O que o advérbio indica semanticamente? Uma circunstância. Aí, no caso, uma circunstância de modo, pois é o modo como João fala. Agora vamos para a função sintática. João é alto, é um adjetivo. Nós vimos aqui na aula que o adjetivo pode ser adjunta de nominal ou predicativo, mas isso quando não tem verbo de ligação, e na nossa frase tem um verbo de ligação, então alto aí é um predicativo do sujeito. E por que um predicativo do sujeito? Porque está qualificando, caracterizando João, que é o nosso sujeito. Agora, na outra, João fala alto, não é um advérbio? E sintaticamente o que vai ser um advérbio? Um adjunto adverbial. A gente tem o hábito de dizer adjunto adverbial de modo, mas eu já estou entrando na seara da semântica, porque na verdade a função sintática é adjunto adverbial apenas. Quando eu digo de modo, de tempo, de causa, eu já peguei a semântica também ali junto. Então, com isso, galera, nós vimos a base das estruturas relacionadas à acentuação gráfica, vimos as 10 classes gramaticais, os principais conceitos, e nós vamos finalizar aqui esta primeira aula. Isso vai servir de base para na próxima a gente já trabalhar transitividade, regência, crase, quem sabe, esse tipo de coisa. Então, a gente precisava desse pontapé inicial para dar uma sustentação aqui para alguns conceitos que no futuro nós vamos usar. Mas antes de terminar aqui, eu gostaria de passar essa mensagem legal para vocês, ó. Nunca deixe alguém dizer que você não pode fazer alguma coisa. Se você tem um sonho, tem que correr atrás dele. As pessoas não conseguem vencer e dizem que você também não vai vencer. Se quer alguma coisa, corre atrás. Esse filme é maravilhoso. Se você não viu, veja, porque é de história real. Eu, inclusive, adoro filmes de história real, porque são, né, bem legais, bem motivadores. Você percebe, pô, se aquele cara fez, eu também posso fazer. Claro, posso não fazer igual, mas pelo menos o correr atrás, o motivar já é importante. Motivação acho que todo mundo tem, né? É só pensar que é pobre, por isso está estudando para concurso público. Mas o que vai fazer a diferença não é a motivação. Pode ter certeza, é o hábito. Concurso público não é para quem é relaxado, é para quem é chato, obstinado, resiliente, para quem vai, ó, ver todo dia a mesma coisa, todo dia sentar ali a bunda na cadeira e estudar. Galera, infelizmente eu não tenho aqui um quadro, tudo, para poder fazer uma aula melhor para vocês. Eu tentei fazer o melhor que eu pude com o aparato que eu tenho aqui e espero ter contribuído significativamente para a aquisição do teu conhecimento. Ide em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Beijo.